Nas montanhas de Minas Gerais, há uma história que os mineiros contam há gerações sobre um homem chamado João das Pedras. Ele recebeu esse apelido porque trabalhava quebrando rochas para a construção de estradas, um trabalho que exigia força física e resistência extraordinárias. O que impressionava as pessoas não era apenas sua capacidade de quebrar as pedras mais duras, mas a maneira como ele trabalhava, sempre cantando hinos, sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando enfrentava as rochas mais desafiadoras. Quando perguntado sobre o segredo de sua resistência e alegria, João costumava responder: Filho, eu não quebro pedras com a minha força. Eu empresto minha vontade para Deus trabalhar através de mim. A força vem dele, a alegria vem dele, e até mesmo o cansaço, quando vem, é suportável porque sei que não estou sozinho. Essa história simples encapsula uma verdade profunda sobre como podemos enfrentar os desafios da vida. Não se trata de fingir que somos mais fortes do que realmente somos, nem de negar que as dificuldades existem. Trata-se de descobrir uma fonte de força que vai além de nossas capacidades naturais, uma fonte que nunca se esgota e que está sempre disponível para aqueles que sabem como acessá-la. Viver neste mundo significa enfrentar desafios. Jesus foi claro sobre isso quando disse: No mundo tereis aflições. Não talvez tenham ou alguns de vocês poderão ter, mas tereis. É uma garantia, não uma possibilidade. Problemas de saúde, dificuldades financeiras, relacionamentos complicados, perda de pessoas queridas, decisões difíceis, injustiças, decepções, tudo isso faz parte da experiência humana. Reconhecer essa realidade não é pessimismo, é realismo. E curiosamente, esse realismo é o primeiro passo para encontrar verdadeira esperança. Quando paramos de gastar energia fingindo que a vida deveria ser fácil ou nos revoltando contra o fato de que não é, podemos começar a investir essa energia em aprender a navegar pelas dificuldades de forma mais sábia e eficaz. Os desafios vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns são como terremotos, eventos súbitos e devastadores que abalam toda a estrutura da nossa vida em questão de segundos. A morte inesperada de alguém que amamos, um diagnóstico médico assustador, a perda de um emprego que parecia seguro, o fim de um casamento que acreditávamos ser sólido. Outros desafios são como a erosão lenta de uma encosta, problemas que se desenvolvem gradualmente e que podem passar despercebidos até que de repente percebemos o estrago que fizeram. Um relacionamento que foi se deteriorando aos poucos, problemas financeiros que foram se acumulando, hábitos destrutivos que foram ganhando força, a perda gradual da esperança e da alegria de viver. Há também os desafios que são como mudanças de estação, transitórios, mas que exigem adaptação. A mudança de cidade, a entrada dos filhos na adolescência, a aposentadoria, o envelhecimento dos pais, as transformações naturais que a vida traz e que, mesmo sendo normais, podem ser desafiadoras. A primeira lição importante sobre enfrentar desafios é reconhecer honestamente as limitações da força puramente humana. Isso não é derrota, é sabedoria. Somos seres criados, finitos, com energia limitada, conhecimento parcial e capacidade restrita de controlar as circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes, a cultura ao nosso redor nos ensina o contrário. Somos bombardeados com mensagens que dizem: você pode tudo, depende só de você, force mais, seja mais forte. Embora essas mensagens possam ter boas intenções, elas podem se tornar uma pressão cruel quando enfrentamos situações que estão genuinamente além de nossa capacidade de resolver ou controlar. O apóstolo Paulo, um homem extraordinariamente forte e determinado, aprendeu essa lição da maneira mais pessoal possível. Ele enfrentou o que chamou de espinho na carne, algum tipo de dificuldade ou sofrimento que ele não conseguia remover por mais que orasse e se esforçasse. 3 vezes ele pediu a Deus para tirá-lo, e 3 vezes recebeu a resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa resposta mudou completamente a perspectiva de Paulo. Em vez de continuar lutando contra sua limitação, ele aprendeu a aceitar sua fraqueza como uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse de forma ainda mais clara em sua vida. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, ele escreveu. Essa não é uma resignação passiva ou uma desculpa para a preguiça. É a sabedoria de distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, e de aprender a cooperar com Deus em vez de tentar substituí-lo.
É como a diferença entre tentar nadar contra uma correnteza poderosa, gastando toda nossa energia e não chegando a lugar nenhum, e aprender a usar a correnteza para nos levar onde precisamos ir. A força de Deus é fundamentalmente diferente da força humana. Nossa força tem limites claros, ficamos cansados, precisamos descansar, temos dias melhores e piores, nossa energia se esgota. A força de Deus não conhece esses limites. Ela não diminui quando é usada, não se cansa quando é solicitada com frequência, não falha nos momentos mais críticos. O profeta Isaías descreveu essa diferença de forma poética: o jovem se fatiga e se cansa, e os mancebos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mesmo a força natural da juventude, que parece inesgotável, eventualmente se esgota. Mas aqueles que aprendem a conectar-se com a força de Deus descobrem uma fonte de energia que se renova constantemente. Essa força não é apenas quantitativamente diferente da nossa, é qualitativamente diferente. Não é apenas mais forte, é de uma natureza completamente diferente. Nossa força vem de nossos músculos, nossa determinação, nossa energia física e emocional. A força de Deus vem de sua própria natureza divina, de seu amor perfeito, de sua sabedoria infinita, de seu poder criador. Isso significa que quando enfrentamos desafios com a força de Deus, não estamos apenas sendo mais fortes, estamos sendo fortes de uma maneira diferente. Não é apenas mais capacidade, é um tipo diferente de capacidade. Não é apenas mais resistência, é uma resistência que vem de uma fonte que nunca falha. A força de Deus não é automática em nossa vida. Ela está disponível, mas precisa ser acessada. É como ter uma conta bancária cheia de recursos, mas precisar saber como usar o cartão para acessá-los. A conexão com a força de Deus acontece através de princípios e práticas espirituais que a Bíblia nos ensina. O primeiro e mais fundamental é a oração. Não a oração formal e distante, mas a oração como comunicação real com nosso Pai Celestial. Quando enfrentamos um desafio, nossa primeira tendência pode ser analisar a situação, fazer planos, tentar diferentes soluções. Todas essas coisas podem ter seu lugar, mas a sabedoria bíblica nos ensina a começar levando a situação para Deus em oração. Isso não significa que esperamos passivamente que Deus resolva tudo sem nossa participação. Significa que começamos reconhecendo nossa dependência dele, pedindo sua sabedoria para entender a situação corretamente, sua orientação para saber como agir, e sua força para fazer o que precisa ser feito. A oração de Neemias diante do desafio de reconstruir os muros de Jerusalém é um exemplo perfeito disso. Quando ele soube da situação desesperadora da cidade, sua primeira reação foi orar. Ele não ficou apenas orando, ele também fez planos práticos, conversou com o rei, organizou o trabalho. Mas tudo começou com oração, e a oração continuou sendo o fundamento de tudo o que ele fez. A segunda forma de conexão é através da meditação na Palavra de Deus. As Escrituras não são apenas informação sobre Deus, são um meio através do qual ele comunica sua força e sabedoria para nós. Quando enfrentamos desafios específicos, podemos buscar na Bíblia não apenas consolo, mas orientação prática e força espiritualismo. Davi fazia isso constantemente. Seus salmos estão cheios de referências a como a palavra de Deus o fortalecia em tempos difíceis. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ele escreveu. Não era apenas poesia, era o testemunho de alguém que havia experimentado como a verdade de Deus pode iluminar situações confusas e dar direção clara em meio às dificuldades. Uma das primeiras coisas que acontece quando começamos a enfrentar desafios com a força de Deus é uma mudança fundamental de perspectiva. Paramos de ver os problemas apenas como obstáculos a serem removidos e começamos a vê-los também como oportunidades para crescimento, para aprender a confiar mais profundamente, para descobrir aspectos do caráter de Deus que talvez nunca conhecêssemos de outra forma. Isso não significa que nos tornamos masoquistas espirituais, buscando sofrimento ou fingindo que gostamos dos problemas. Significa que reconhecemos que Deus pode usar até mesmo as situações mais difíceis para nosso bem, mesmo quando não conseguimos entender como isso é possível no momento. José do Egito viveu isso de forma dramática. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e preso injustamente, ele tinha todas as razões para se tornar amargo e revoltado.
Mas anos depois, quando se reencontrou com os irmãos que o haviam prejudicado, ele pôde dizer: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele não estava dizendo que o que seus irmãos fizeram foi certo, nem que Deus causou o mal. Estava reconhecendo que Deus tinha poder suficiente para transformar até mesmo as piores intenções humanas em instrumentos para seus propósitos bons. Essa perspectiva não eliminou o sofrimento que José experimentou, mas deu sentido e propósito a ele. Quando enfrentamos desafios com essa perspectiva transformada, descobrimos que nossa energia não é mais consumida pela revolta contra as circunstâncias ou pela autocomiseração. Em vez disso, essa energia pode ser canalizada para encontrar soluções, para crescer como pessoas, para ajudar outros que enfrentam dificuldades similares. A força de Deus não se manifesta apenas como capacidade para resolver problemas rapidamente, mas frequentemente como resistência sobrenatural para perseverar através de dificuldades prolongadas. Alguns desafios são como corridas de velocidade, intensos, mas breves. Outros são como maratonas, exigem resistência a longo prazo. Para as maratonas da vida, precisamos de um tipo especial de força, a força para continuar quando não vemos progresso imediato, para manter a esperança quando as circunstâncias não mudam, para perseverar quando outros desistem. Essa é uma das manifestações mais preciosas da força divina em nossa vida. Jó experimentou isso durante seus meses de sofrimento. Ele perdeu tudo, propriedades, filhos, saúde, e enfrentou a incompreensão dos amigos e até mesmo da esposa. Mas ele encontrou força para declarar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Não era força para resolver tudo rapidamente, mas força para continuar confiando mesmo quando não entendia o que estava acontecendo. Essa resistência sobrenatural se manifesta de várias formas práticas. É a mãe solteira que encontra energia para trabalhar, cuidar dos filhos e ainda estudar à noite, mesmo quando se sente exausta. É o pessoa que enfrenta um tratamento médico longo e doloroso, mas mantém a esperança e até mesmo ajuda a encorajar outros pacientes. É o empresário que enfrenta uma crise financeira séria, mas continua tratando os funcionários com dignidade e buscando soluções criativas em vez de entrar em pânico. Os desafios da vida frequentemente exigem que tomemos decisões importantes em circunstâncias difíceis, quando as informações são limitadas e as consequências são significativas. Nesses momentos, a força de Deus se manifesta não apenas como energia para agir, mas como sabedoria para escolher o curso certo de ação. A sabedoria divina é diferente da inteligência humana. Nossa inteligência trabalha com informações limitadas e perspectiva restrita. A sabedoria de Deus tem acesso a informações que não podemos ver e a uma perspectiva que abrange não apenas o momento presente, mas as consequências a longo prazo de nossas escolhas. Salomão experimentou isso quando se tornou rei jovem e enfrentou a responsabilidade esmagadora de governar um reino. Em vez de pedir riquezas ou poder, ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para tomar decisões justas. Deus não apenas atendeu seu pedido, mas o abençoou de formas que ele nem havia pedido. Quando enfrentamos decisões difíceis, podemos seguir o exemplo de Salomão. Podemos pedir a Deus não apenas força para implementar nossas decisões, mas sabedoria para fazer as escolhas certas. Podemos buscar conselho nas Escrituras, que estão cheias de princípios práticos para a tomada de decisões. Podemos buscar o conselho de pessoas sábias e maduras espiritualmente. E podemos confiar que Deus nos orientará quando buscamos sinceramente fazer sua vontade. Muitos desafios da vida exigem não apenas força física ou mental, mas coragem moral e espiritualismo, coragem para fazer o que é certo mesmo quando é custoso, para defender os mais fracos mesmo quando é perigoso, para permanecer fiel aos nossos valores mesmo quando é inconveniente. Essa coragem não vem naturalmente para a maioria de nós. Por natureza, tendemos a evitar conflitos, a buscar segurança, a escolher o caminho mais fácil. Mas a força de Deus pode nos dar uma coragem que vai além de nossa personalidade natural, uma coragem que está enraizada não em nossa própria confiança, mas na confiança de que Deus está conosco. Davi demonstrou essa coragem quando enfrentou Golias. Era um adolescente enfrentando um guerreiro experiente e gigantesco. Do ponto de vista humano, era uma situação impossível. Mas Davi não estava confiando apenas em suas próprias habilidades, ele estava confiando no poder do Deus de Israel.
Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, ele declarou. Essa coragem divina se manifesta em situações muito práticas da vida moderna. É a coragem para denunciar uma injustiça no trabalho, mesmo sabendo que pode haver consequências profissionais. É a coragem para terminar um relacionamento destrutivo, mesmo com medo da solidão. É a coragem para buscar ajuda para um vício, mesmo com vergonha da exposição. É a coragem para perdoar alguém que nos machucou profundamente, mesmo quando nossa natureza humana clama por vingança. Um dos paradoxos mais belos da vida cristã é que frequentemente experimentamos a força de Deus de forma mais intensa justamente em nossos momentos de maior fraqueza. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, quando todas as nossas forças se esgotaram, quando não temos mais a quem recorrer, é ali que descobrimos que Deus estava esperando para mostrar seu poder de uma forma nova. Paulo aprendeu isso através de sua experiência com o espinho na carne. A princípio, ele via sua fraqueza como um obstáculo para o ministério. Mas Deus lhe ensinou que era justamente através dessa fraqueza que seu poder podia ser mais claramente demonstrado. Quando estou fraco, então sou forte, Paulo concluiu. Isso não significa que devemos buscar fraqueza ou fingir ser fracos quando somos fortes. Significa que quando a fraqueza vem, e ela vem para todos nós em algum momento podemos vê-la não como o fim da nossa utilidade, mas como uma oportunidade para que Deus trabalhe através de nós de uma forma nova. A história do cristianismo está cheia de exemplos de pessoas que fizeram suas maiores contribuições justamente em períodos de grande fraqueza pessoal. Fanny Crosby escreveu alguns dos hinos mais poderosos da história cristã enquanto lidava com sua cegueira. Johnny Erickson Tada desenvolveu um ministério extraordinário com pessoas com deficiência depois de se tornar tetraplégica. Corrie ten Boom encontrou sua voz mais poderosa para falar sobre perdão depois de sobreviver aos campos de concentração nazistas. Embora nossa força espiritual venha ultimamente de Deus, ele frequentemente a canaliza através da comunidade de fé. Não fomos criados para enfrentar os desafios da vida sozinhos, e parte da sabedoria divina é reconhecer quando precisamos da ajuda de outros irmãos e irmãs em Cristo. A Bíblia fala sobre como um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Quando enfrentamos desafios, nossa força individual se multiplica quando está entrelaçada com a força de outros e com a presença de Deus no meio da comunidade. Isso pode acontecer de formas muito práticas. Pode ser o grupo de oração que intercede por nós durante uma crise. Pode ser o amigo cristão que nos oferece sabedoria prática baseada em sua própria experiência. Pode ser a igreja que nos apoia materialmente durante uma dificuldade financeira. Pode ser simplesmente a presença de pessoas que nos amam e nos lembram de que não estamos sozinhos. Ao mesmo tempo, quando estamos fortes, somos chamados a ser essa fonte de apoio para outros que estão enfrentando seus próprios desafios. A força que recebemos de Deus não é apenas para nosso próprio benefício, mas para que possamos ser instrumentos de sua força na vida de outras pessoas. Uma das manifestações mais poderosas da força de Deus em nossa vida é a capacidade de manter esperança mesmo quando as circunstâncias presentes não dão razão para otimismo. Essa não é uma esperança ingênua que nega a realidade, mas uma esperança informada que conhece o caráter de Deus e suas promessas. Abraão experimentou isso quando Deus lhe prometeu um filho em idade avançada. Ele creu em esperança, contra a esperança, a Bíblia diz. As circunstâncias naturais diziam que era impossível, mas Abraão conhecia o Deus que faz promessas e sabia que ele é fiel para cumpri-las. Essa esperança sobrenatural nos sustenta durante os períodos mais escuros da vida. Quando perdemos um emprego, ela nos lembra de que Deus pode abrir novas portas. Quando enfrentamos problemas de saúde, ela nos lembra de que nosso destino final não está nas mãos da doença, mas nas mãos de Deus. Quando passamos por uma perda dolorosa, ela nos lembra de que isso não é o fim da história. Por fim, é importante lembrar que quando enfrentamos desafios com a força de Deus, estamos participando de uma batalha que já tem seu resultado final determinado. Cristo já venceu o pecado, a morte e o mal. Nossa luta presente é real e significativa, mas não é uma luta desesperada de um resultado incerto. É como soldados que lutam uma batalha sabendo que a guerra já foi ganha. Isso não os torna descuidados ou preguiçosos, na verdade, os motiva a lutar com ainda mais determinação porque sabem que seus esforços têm significado eterno.
Um dia, todos os desafios terminarão. Toda lágrima será enxugada, toda dor será curada, toda injustiça será corrigida. Enquanto isso, temos o privilégio de enfrentar as dificuldades desta vida não com nossas próprias forças limitadas, mas com a força inesgotável daquele que venceu o mundo. Essa perspectiva eterna não diminui a importância de nossos desafios presentes, mas os coloca em contexto. Não estamos apenas tentando sobreviver até que nossa vida terrena termine, estamos aprendendo a viver como filhos e filhas do Rei, desenvolvendo o caráter eterno que levaremos conosco para a eternidade. A força de Deus está disponível hoje, neste momento, para qualquer desafio que você está enfrentando. Não é uma força que vem depois que você prova ser digno dela, nem uma força que é reservada para pessoas especialmente espirituais. É a força que Deus oferece a todos os seus filhos, simplesmente porque nos ama e deseja que vivamos em vitória, não em derrota. Como João das Pedras quebrando rochas nas montanhas de Minas, você pode descobrir que os desafios mais duros da vida se tornam oportunidades para experimentar a força de Deus de formas que nunca imaginou. E assim como ele, você pode enfrentar qualquer dificuldade não apenas com resistência, mas com alegria, sabendo que não está sozinho e que a força que trabalha através de você é maior do que qualquer obstáculo que possa aparecer em seu caminho.